Olá, olá, treinador Norton Ferreira, mais um Pode Cuidar, tudo bem? Hoje nós estamos com uma convidada que vai nos orientar com coisas muito importantes para que você precisa colocar na sua mente, para que você precisa colocar em prática. Hoje vamos estar com Renata Leite, ela é mentora comportamental, ela vai nos ajudar a entender algumas coisas dentro da nossa vivência, dentro do nosso dia a dia, e eu vou deixar vocês começarem a ficar meio entender o que vai acontecer. Não vou falar direto o que é, não. Primeiro eu vou chamar a Raíssa para dar um recadinho e depois vocês vão saber quem que é a Renata Leite. E aí, galera, um recado importante da Implantar Telecom. Sabe o que garante que você assista a sua transmissão sem travar? Uma conexão estável de verdade. É só apontar a câmera para o QR Code aqui na tela e falar com a gente agora mesmo. Vamos lá, pessoal. Acabou a brincadeira. Renata Leite. Renata Leite, tudo bem? Como vai? Muito feliz, muito grata de estar aqui com você, né? Grata pelo seu convite. Nos conectamos aí através de uma outra parceira Sim. e cá estamos aqui para esse bate-papo incrível, para contar um pouquinho da minha história, para compartilhar um pouco sobre emagrecimento, sobre mentalidade. Então, estou muito feliz aqui e eu espero que saiam vários insights. Ah, que joia. É um prazer, pode cuidar, é um prazer pra gente. Ah, pessoal, hoje o Alexandre não está aqui, Alexandre, ele não está passando bem, mas um abraço para você, Alexandre, sei que você vai estar assistindo, sei que você vai estar olhando. Melhoras para você, queridão. Próximo episódio, Alexandre Simões conosco. Renata, é um prazer ter você aqui. Muito obrigado por ter aceitado o convite. É muito importante para a gente ter pessoas que têm um entendimento que você tem conosco, para nos ajudar a passar para as pessoas o que é realmente você se dedicar, o que é realmente você mudar a sua mente, a gente chama de metanoia, que é mudança de pensamento, mudança de mente, para a gente poder conseguir realmente chegar nos objetivos. Então você vai contar para a gente quem é Renata Leite, o que é uma mentora comportamental, no caso que você atua, para que eu e todo mundo que está nos assistindo, ouvindo, possa saber e entender, querido. Bom, quem é Renata Leite, né? É uma pergunta complexa de Opa, responder. Renata Leite, claro que ela Renata vai Leite. resumir. Eu vou resumir. Ai, meu Deus. Sou mãe, sou mentora comportamental, sou mulher, sou esposa, sou uma pessoa que já passei pela dor de estar no efeito sanfona, de não conseguir emagrecer por 10 anos. Eu vivi. O que é o efeito sanfona? É o engorda, emagrece, né? E foi daí que eu me tornei mentora comportamental e de uma pessoa que sofreu 10 anos com sobrepeso, Sim. virou hoje uma mentora que ajuda outras mulheres a resgatar a autoestima, né? A alcançar o emagrecimento definitivo, e eu falo isso com autoridade. Como assim, né, Renata? Emagrecimento definitivo. Sim. Eu vou explicar ao longo do episódio para vocês. E eu sou mentora comportamental. E que trem é esse, né? Como diz mineiro. Que Mineiro trem é sempre esse? fala Como que você trem, chegou nesse né? negócio aí, mano? Como que chegou esse negócio? Então, vem da minha história de vida. O auge do meu sobrepeso foi em 2012, quando minha mãe faleceu de câncer de pulmão, né? Numa das maiores dores da minha vida. Eu cheguei no auge do meu sobrepeso porque a comida era um conforto. A comida Sim. era um alívio, né? Em 3 meses, a minha mãe faleceu de câncer de pulmão. Foi devastador. Mas em vários momentos da vida, o que nos diferencia? É a decisão que a gente toma. E eu tomei uma decisão, Norton, e eu tomei uma decisão, a audiência que me escutar, que eu buscaria saúde, que eu não seria refém do câncer, e que eu buscaria me cuidar. E aí eu comecei nesse processo de buscar treinar, alimentar melhor, né? Treino, dieta, e nisso foram anos e anos, né? Porque o que acontece? Eu fazia tudo que mandar, treino, dieta, né? Só que
a gente quer muito rápido. Então, eu caía nessas armadilhas das pegadinhas do emagrecimento rápido. Na época, nem tinha as famosas canetas emagrecedoras. Mas tinha... Não, mas tinha muita coisa. Tinha muita coisa. Tinha dieta detox, tinha tudo, dieta da lua, dieta de... eu nem sei mais o nome desses trem. Do chá, do Só frango. lembrando que a dieta da lua só não come a lua, né? Exato. Não, tinha dieta da lua, do ovo, da eu proteína. nem lembro. Um dia cada processo alimentar, um dia só carboidrato, Lembra? um dia só frutose, outro dia só proteína, outro dia só líquido. Lembro? Assim, sim. Lembro, eu tô nessa área há 27 anos. Então, você sabe Então, muito assim, eu bem. passei por todo esse passo por esse processo. Teve até, eu gosto de contar essa história porque eu fui tomar um desses termogênicos, né? E querendo emagrecer mais rápido, né? Ter esses pré-treinos muito fortes que me fizeram muito mal, me deram uma taquicardia. Não, era Lipo 6 Black. Puxa vida, Lipo 6. Lembra desse? Lembra, com efedrina. Com efedrina, por isso, é mesmo. Menino, eu achei que eu ia ter uma taquicardia. Gente, eu achei que eu ia morrer. Sério mesmo. Crê em Deus Pai Todo-Poderoso. Eu lembro que eu tomei 2h da tarde e fui treinar. Falei, vou treinar. E eu nem vi uma diferença na performance, não. Quando foi de noite, o trem bateu. Me deu uma crise de ansiedade, eu achei que eu ia morrer, quase que eu fui parar no hospital, foi 24 horas assim, e eu disse, gente, imagina, vale a pena morrer magra? Não, pelo amor de Deus, assim, foi um susto que eu levei, sabe? Foi um dos extremos que eu cheguei, buscando emagrecer rápido, buscando sair dessa dor que todas as pessoas que têm o sobrepeso passam, né, por isso, essa aflição. Seu sobrepeso, ele era muito? Ele era pouco? Como é que... Não, eu tinha 15 quilos a mais, né? Para mim, que sou baixa. Hoje eu tenho 56 quilos, mas 1,55 de altura, mas tenho uma massa muscular ok. Então, né, eu não ligo para balança. Para mim, balança... Sim. Eu como treinador, também não trabalho com balança. Não, com balança, né? Depende muito do caso, mas no geral, a população, a gente olha percentual de gordura. De gordura, percentual de gordura e foto. Eu gosto muito de foto, porque a foto não mente. Você quer estar bem na foto, né? Exatamente, mas principalmente bem nos fatores da saúde. Sim. E aí eu cheguei a ter esteatose hepática. Sim. Né? Eu cheguei a ter pré-diabetes. Então, não era só o ser gordinha. Não, é um combo completo. É um combo. E também eu nunca fiz exames assim específicos, né, que são mais caros para o câncer, mas eu tenho genética, minha mãe faleceu, minha tia faleceu de câncer, então assim, eu tenho uma genética. Sim, você tem que Exatamente. observar com mais atenção do que... E o sobrepeso é um dos fatores de risco, né? Então, essa foi uma das histórias, né, de que eu vivi desses desesperos por emagrecer. E em 2015, e eu vou contar essa história porque ontem fiz 10 anos de casado, e aí vocês vão entender porque eu tô contando essa história, né? Não é só puxar o saco do marido, não. Mas é o seguinte, nesse ano que eu resolvi que a gente ia casar em 2015, eu queria emagrecer, eu queria estar bem, porque o meu companheiro topou realizar um sonho da minha vida, um sonho de menina, que foi casar na Grécia, em Santorini. E eu queria estar bem, eu foquei, né? Personal, dieta, nutricionista, foco 100%, faca na caveira, já viu? Foi naqueles endócrinos bons? Fui, tudo. Nutrólogo também? Não, foi nutri, endócrino e personal. Sim. Né? Aí, não cheguei a tomar remédios para emagrecer, não, mas, né, foquei bastante. E nesses 6 meses consegui ter um resultado legal. Fui para viagem, a gente fez uma viagem para a Europa, culminando com Santorini, onde nos casamos, por isso que eu tô lembrando, ontem fizemos 10 anos, né? E, né, vesti o meu vestido, me senti num sonho, mas eu falo que foi um sonho que virou pesadelo. Sim, o sonho da minha vida virou pesadelo. Por que esse sonho virou pesadelo? Porque 6 meses de foco e 6 meses para que eu conquistasse um resultado, em 25 dias voltou tudo. Tudo. Sério? Tudo. Quando eu fui no nutricionista, eu não acreditei. Sim. E aí me veio uma pergunta. Será que é possível ser feliz e ser magra? Porque assim, o feliz era curtir, beber, comer, e o ser magra significava restrição. Sim. E aí eu fui buscar um outro caminho e eu conheci o autoconhecimento por emagrecimento.
E foi Sim. aí que a mudança virou de vez. Em um ano eu fiz o processo de autoconhecimento, continuei treino, dieta, vesti o meu biquíni branco, que era o biquíni branco é só um status daquilo que você quer emagrecer, né? Sempre a mulher, ela quer uma roupa, quer vestir algo que ela não consegue vestir, que ela não se sente bem. Não é sobre ter um padrão, né? Mas é sobre você estar bem o suficiente para isso. Não que eu Sim. conquistei o shape dos sonhos, o shape que hoje no Instagram é tão, né? É tão jogado na Tão nossa jogado, cara, né? desejado, Desejado. Mas motivado. eu me senti bem e eu falo que eu conquistei emagrecimento definitivo, que desde então eu tive a minha filha tem 7 anos, uma gravidez super saudável, treinei, voltei, enfim. Tiveram algumas mudançazinhas no meu corpo, mas não voltei mais a engordar, porque eu trabalhei o quê? Qual que foi o principal ponto? Aonde que você, te cortando, Sim, perdão, claro. que você buscou esse autoconhecimento? Foi através de quê? Através de quem? Através de como? Foi através, eu conheci uma pessoa no Instagram, uma mentora, Carol Ferreira, né? Uhum. E ela tinha um método e eu passei por esse método Sim. dela. E depois até fiz a formação dela em 2020, né? Porque aí foi em 2017, funcionou muito bem. E também concomitante com terapia, né? Junto com o Uhum. Claro. autoconhecimento, eu fazia terapia, psicoterapia também. Então foi um trabalho em conjunto. E eu acessei aqueles bloqueios, aquelas dores emocionais que estavam me impedindo. Eu consegui viver o luto tardio da perda da minha mãe, consegui acessar os meus bloqueios de infância. Uhum. Foi através disso que eu conquistei meu emagrecimento definitivo, porque eu meio que eu desbloqueei aquilo que me travava de ter a constância necessária para manter. Sim, sim. Porque o negócio não é perder. Gente, emagrecer é fácil demais. Ainda Muito. mais com as Sim. canetinhas hoje. Pô, Em na pouco hora. tempo, é. Renata, é o Hum, seguinte, mais uma vez, vou hum, falar pro pessoal. Pessoal, hum. eu vou estar sendo repetitivo, mas eu preciso falar. Mais uma vez, pode cuidar. Você está falando sobre superação. Pode cuidar, não está falando sobre método, não está falando sobre emagrecimento, não está falando sobre vender um produto. Nós Uhum. estamos falando sobre quê? Cuidar dos traumas, cuidar das âncoras, a superação. Falei isso no episódio passado, por isso estou sendo repetitivo, porque está muito latente, tá muito forte essa questão da superação. Todas as vezes, Renata, que vem alguém conversar conosco, a gente está Aham. falando sobre superação, cara. E não é à toa. Não é à toa. Você vê que nós, seres humanos, estamos trabalhando entendeu? Sempre com superação. Muito legal. Mas aí, vamos Hum. lá. Então, aí, a partir dessa minha história, algo ficou latente. Eu sou servidora pública, ainda sou, né? Servidora pública da Assembleia de Minas, mas algo ficava latente e ardia o meu propósito. E aí, pensei, nossa, será que eu faço nutrição? Ah, não era nutrição, educação física, nunca pensei nada contra, mas assim, Uhum. né? E psicologia também, mas não Faço muito. uma pós em psicanálise, faço alguma coisa e Não sei. tal. E aí, em 2020, que me veio a oportunidade de fazer o curso dessa mentora, né? Uhum. E aí eu fiz a formação dela, comecei por ali, fiz várias formações de PNL, fiz curso de desbloqueio emocional, analista de temperamentos. Atualmente eu estou numa certificação de trauma e infância, Uhum. porque tudo que acontece com a gente vem da infância, então eu estou me Imagino. É. aprofundando mais, Sim. estudando mais neurociência. E Isso. tudo por quê? Porque é o que eu vivi, a dor que eu vivi. Já viu aquela frase clichê? Na sua maior dor está seu propósito? Sim, com certeza. Hipnose. E também Treinamento fiz de um curso. hipnose. Sim, já fiz um curso de hipnose, mas pretendo fazer mais, Sim, né? é. É porque hipnose Hipnose é num prática. curso É, não, só. hipnose. Você notar que Não. hipnose é prática. Hipnose você precisa ter conhecimento e Mas praticar. desenvolver a prática, quanto mais você praticar. Mas olha que legal, você falou Hum, que ontem você fez aniversário de casamento, 10 anos? sim, foram 10 anos de Ontem eu fiz casamento. 21 anos de casado. Poxa, então você vai me dar aula. Meu Deus, Ontem 10 anos eu foi. tava me achando. 21. E foi ontem também, né? Dia 8, Mentira! fizemos 21. Amor, beijo pra você. Amor, 21 anos que essa mulher, coitada, me atura. Meu Deus do é céu. um relacionamento, 10 anos, né? Que meu esposo aí, estamos juntos há 14 anos. Ele Uhum. me conheceu na época que eu estava com sobrepeso, né? Um ano antes da minha mãe falecer, então eu já era mais gordinha. Então ele me conheceu nessa fase
e gostou de mim, né? Do jeito que eu era, me aceitou. Mas tô cada vez melhor, né? 4.4, mas Opa, cada vez melhor. não Isso parece. mesmo. Pode ter certeza que não parece. É... Olha, essa questão hum, emocional, nós descontarmos em algo. Claro Sim, que se eu trouxer aqui psicólogo, psicanalista, sim, sim. um grande amigo meu que ele diz quando nós fazemos uns podcasts juntos, que é o Dr. Eu Francisco, já vi, você eu já deve ter isso. vi. É Então, maravilhoso. ele consegue explicar isso bem tranquilo. Quando eu estou com dúvida, eu pergunto para ele. Mas, como um estudioso também da Sim, mente, estudioso também das patologias da sim. mente que eu me considero, tudo está relacionado, cara. Tudo. Se você conversar com todo mundo, está relacionado a algo na infância até uma certa idade. Até uma certa idade, E até 10, aí 12 anos. só É. fica faltando no período um gatilho Um para gatilho para reativar. reativar. E aí, no seu caso, a Exatamente. morte o tratamento da sua mãe é a É, morte. sim, a Quem morte. passa, acompanha alguém com um tratamento de câncer, é muito Uhum. complicado. Eu acho que eu não falei ainda. Eu É, ainda conta a vou sua falar história. com vocês aqui a minha história. As pessoas que me conhecem, que eu estou na academia há muitos anos, então muita gente acompanhou, meus familiares sempre me ajudaram muito. Eu superei o câncer. Eu tive câncer, eu tratei o câncer e hoje eu posso dizer que eu não tenho. Mas é muito traumático, é muito complicado. Então você pode ver que essas doenças que muito abruptas, né? O câncer, de repente você descobre, tem gente que fica ruim, trata e melhora, mas a maioria das pessoas morrem. É. O câncer da minha mãe Ele foi o gatilho. foi o gatilho para que, né? Mas tudo isso veio da infância, né? Bem da infância. Das feridas Justo. emocionais que a gente desenvolveu na infância. E eu trabalho isso na minha mentoria, né? Uhum. Eu trabalho mentora comportamental, especialista em emagrecimento, né? Que sou, não sei se eu falei dessa forma, né? O bate-papo vai Uhum. fluindo. Mas eu trabalho muito numa terceira etapa da condução, que é um processo, são várias sessões que exigem acompanhamento e Uhum. sessões, né? Enfim. Tem a etapa de descobrir as feridas emocionais. Que são feridas emocionais? A criança, ela não tem ainda o seu cérebro pronto para lidar com as dores emocionais, com a inteligência emocional. A gente forma o cérebro por completo com 25 anos de Uhum. idade. Sim. Então, quando algo acontece, o organismo, né, a mente, ela é muito sábia, ela cria mecanismos de autopreservação, de proteção. Então, por exemplo, vou dar um exemplo. Se na infância você sentiu de algo, se sentiu, não é sobre o fato, Sim. mas sobre o sentimento. E pensar, gente, com a cabeça de criança, né? E não com a cabeça de adulto. A criança se sentiu de alguma forma rejeitada, que foi o meu caso, né? Por algumas questões. Se ela se sente um incômodo, ela se sente um peso. E ela sempre vai buscar aprovação, aceitação. Só que isso é um mecanismo de proteção na infância, mas quando vem para a vida adulta, ela te atrapalha em vários objetivos, inclusive no emagrecimento. Eu vou dar um exemplo. A pessoa que tem a ferida da rejeição latente, ela tem dificuldade com exposição. Sim. Sabe aquela pessoa que mais quer o palco, mas que se retrai, que não consegue se expor? Ela, quando no emagrecimento, ela até emagrece, mas quando ela vê que ela emagrece, ela tá chamando muita atenção, ela volta a engordar tudo de novo, porque o sobrepeso, ele é só uma camada de proteção, Sim. né? O sobrepeso, ele tem suas Uhum. funções de acordo com cada uma das feridas, né? Tô dando um exemplo da ferida da rejeição. E a função era o quê? É te esconder. Tanto que quem tem a ferida da rejeição latente tem dificuldade de vender, porque venda é um incômodo, tem Uhum. dificuldade de aparecer. Poxa, hoje em dia todo mundo me vê aí, graças a Deus, conquistando podcast, Estado de Minas, enfim, vários lugares e falando com desenvoltura e rindo na frente da câmera. Meu Deus, não vira os primeiros vídeos. Primeiros vídeos que você. Não vira o tanto que foi difícil, né? E é um exemplo, né? A ferida da rejeição, então, tudo é o que você viveu na infância, Uhum. como você se sentiu, você cria um mecanismo de proteção que era necessário naquele momento, mas que na vida adulta faz com que você atrapalhe a ter alguns objetivos. Não é só no emagrecimento, tá? Em relação ao dinheiro, em relação à venda, em relação a relacionamento. Sim. Então, descobrir essa ferida emocional e fazer a cura, a ressignificação. Não é uma cura holística.
física, tá? Aham. É uma cura através dos comportamentos, porque a ferida faz com que você tenha comportamentos no dia a dia que você não quer. Uhum. Sabe quando você sabe que você tem que fazer alguma coisa, mas você faz ao contrário? Com certeza. Não é preguiça, não é burrice, não é mimimi, é esse bloqueio agindo. E você trabalhar isso, na minha mentoria, a gente trabalha muito profundo, né, essas questões, depois de identificar, através dos comportamentos indesejados, e a gente faz os comportamentos desejados e coloca isso no seu dia a dia. Sim. Trabalha no seu dia a dia, na sua rotina, a partir daquilo que você tem que trabalha as suas feridas emocionais. Certo. Então, não é só, é muito mais profundo. Eu estou explicando isso para vocês, para entender que o trabalho, ele é de dentro para fora. Que eu trabalho a raiz emocional que faz com que você mantenha o sobrepeso. E a partir daí, que você trabalhou isso, você ressignificou, já não tem mais a raiz, mudou a raiz, mudou os frutos. Consigo compreender completamente o que você está dizendo, porque, como massoterapeuta, Sim. eu não faço massagem, não sou massagista. Sim, A massoterapia é uma terapia, é uma ciência, é uma é. terapia. Então, com as terapias que eu aplico, totalmente, a gente faz uma anamnese antes, a gente conversa muito, Sobre a a gente vai história, olhando né? sobre a história daquele paciente. Por quê? Porque tudo relacionado à mente. As dores, os incômodos, os maus jeitos, Sim, né? tudo Os físico, novos, né? tudo físico, né? Que é Tá psicossomático. relacionado psicossomático, E exatamente. aí você vê que é a mesma raiz. Raiz. É que onde você trabalha nessa parte emocional com o emagrecimento, com esses traumas e âncoras. Dentro da massoterapia, você vê que tudo nós vamos retornar. Na nossa infância, vamos retornar, ou então ao nossa passado história. das nossas vidas, né? A nossa Em história, algum né? período ali do nosso nascimento até a atualidade, Sim. porque está tudo relacionado a quanto isso, cara. Muito legal. Está confirmando mais ainda aquilo que eu trabalho, E o aquilo nosso que eu trabalho proponho. pode ser parceiro, porque eu trabalhando a parte das emoções e você trabalha no físico através da Justamente, massoterapia. da É um trabalho terapia. que complementa, na Sim. verdade, Não né? só a massoterapia, como também a atividade física. Atividade, sim. Porque não tem, hoje não se trabalha mais. Quem ainda está trabalhando assim, beleza, mas eu não trabalho mais a atividade física como um padrão. Acabou isso. Tanto os protocolos de treino, você vai fazer Sim. esse treino. Não, hoje a atividade física tem que trabalhar a individualidade. Quer dizer, sempre foi individualidade, Sim. né? Sempre trabalhando a especificidade de cada um. Uhum. Mas hoje é muito mais emocional, é entender mais a parte emocional ali de quem está atuando, de quem está junto com você, para que a gente consiga. Então, é uma parceria também muito legal. Tanto atividade física. Não, o quanto... personal. Para mim, gente, nutricionista e personal são os principais parceiros, né? Porque a nutricionista, ela vai acompanhar a parte fisiológica, passar a dieta, e vários nutricionistas também trabalham um comportamento, mas não acreditam com um comportamento mais a fundo, né? Então, nutricionistas e personais são parceiros, assim, fundamentais. Por quê? Porque um vai complementar o outro, né? Aí agora você pode já colocar um massoterapeuta. Exatamente. Os dois, né? Você é personal Sim. e massoterapeuta. Exatamente, porque vai trabalhar a manifestação física das emoções que estão sendo trabalhadas no processo, que fica muito à flor da pele, né? Sim. E são parceiros maravilhosos, né? Tenho vários parceiros e sempre estou aberta às parcerias. Eu não acredito que a gente cresce sozinho. Claro. A obesidade, o sobrepeso, a obesidade é uma doença e é multidisciplinar, então é muito Justamente. importante trabalhar com outros profissionais juntos, que isso vai dar muito mais resultado. E dá muito mais resultado fazendo a mentoria, trabalhando o emocional concomitante com o treino individualizado. Sim. E com uma dieta, com um plano alimentar, porque aí sim há o potencial da mudança, né? É o que eu falo de reprogramar os hábitos. Sim. Mas você vai ter lá esses 3 profissionais ou mais para poder te auxiliar nessa jornada. Bom, PNL puro. PNL, sim. A base da metodologia que eu aplico é a PNL, exatamente. É diagnóstico,
Análise de temperamentos, eu não sei se você conhece temperamentos humanos. Sim. Eu sou analista de temperamentos, né? Então, a gente descobre qual que é o temperamento. Temperamento, eu vou contar aqui para a audiência, tá? Por favor. Temperamento, ele é diferente de perfil comportamental. O DISC, o perfil comportamental, é muito conhecido, né? Principalmente pelas empresas. O temperamento, você nasce com ele. Igual nariz, boca, cabelo, né? A gente não nasce, a gente não escolhe. É a sua essência. Seu DNA. Seu DNA. O perfil comportamental DISC é o temperamento mais as suas crenças, as suas vivências, todas, né? As suas âncoras. E por isso que eu falo, analista de temperamento é alguém que foi formada para fazer uma análise para descobrir o seu temperamento. Na verdade, descobrir o temperamento não é autorreconhecimento, porque se você volta para a sua essência, para quem você é. Existem 4. E o temperamento, o que é? O temperamento, ele é o motivo da ação. Ele não é um comportamento em si. Então, existem 4. Os coléricos, sanguíneos, melancólicos e fleumáticos, né? E a partir disso, por que eu faço essa análise? Que é legal? Não é só porque é legal. Porque a pessoa vai entender como ela funciona e quais são as dificuldades dela no emagrecimento, em qualquer outro ponto B que ela queira conquistar, né? Então, na minha mentoria, a gente vai fazer o diagnóstico, vamos determinar qual que é o temperamento da pessoa, ajudar ela a organizar a rotina. Sabia que as pessoas têm muita dificuldade de organizar a rotina? Sim, demais. Com essa loucura, Demais. se perdem. Sim. E não é fazer planner organizar a rotina, não, gente. Quem tem esse conhecimento, quem tem essa facilidade, ou treinou e praticou para ter essa rotina, ele consegue chegar nos seus objetivos muito mais rápido. Isso você pode. Eu até fiz uma vez, não chega a ser um estudo, mas fiz uma pesquisa pessoal. Eu comecei a descobrir porque eu tenho dificuldade. Eu descobri que eu tenho essa dificuldade de fazer planejamentos e de poder o quê? Fazer realmente colocar ponto a ponto. Que, inclusive, voltando também na questão do temperamento, existem temperamentos, pessoas que têm 2. Eu, por exemplo, sou sanguíneo e fleumático. Não, então, pois é. Então, descobrindo por causa disso, eu comecei a descobrir que eu tenho também essa dificuldade. A minha primeira, como fleumático, a minha primeira resposta é não. Eu também sou fleumática. Então, a primeira resposta do fleumático é não. Só que, né? Não, ou então não fala não, mas a aceitação é não. Aí de repente você já olha, e ao mesmo tempo eu sou sanguíneo de. Entendeu? Opa, agora eu vou. Agora eu tô entendendo porque nós nos conectamos. Gente, a gente é gêmeo de temperamento. E como eu explicar só para o pessoal, tá? É o seguinte, o temperamento você tem no método que eu utilizo, o primário, que é você, sua essência. Então, nós dois somos fleumáticos como primário. E o sanguíneo é o secundário, é só uma influência. Quando você tem o fleumático e o melancólico, que são temperamentos menos expansivos. E o sanguíneo e o colérico são mais expansivos. Sim. Então, você ser um fleumático, mas que tem um sanguíneo, ele te dá uma maior expansão, ele te dá mais energia de ação, né? E sim, existem temperamentos que têm mais dificuldade de focar, de planejar. E aí, eu ajudo a organizar a rotina de acordo com quem você é. Então, depois da análise de temperamento, a gente organiza a rotina a partir disso. Bacana. E existem até formas, Norton, treinos que são melhores para cada temperamento, formas de funcionar. Por exemplo, o fleumático, ele precisa de algo para dar um up, né? Principalmente pelo período da manhã. E precisa de algo para sair um pouco da zona de conforto dele, que ele busca estabilidade, mas que esteja com pessoas de confiança. Sim, com certeza. Senão né? não vai. Senão não vai. O sanguíneo, não. O sanguíneo, ele gosta de ir em grupo, ao ar livre. Então, assim, não existe só um jeito de emagrecer, um jeito, é o que eu falo, não existe só um jeito de treinar, um jeito de fazer dieta. Você precisa descobrir o que vai funcionar para você ao longo prazo. Entendi. E aí, a partir dessa análise, a gente faz esse trabalho. E depois acessa as dores emocionais e passa para a reprogramação definitiva de hábitos. Entendi. E isso leva quanto tempo quando você começa a 6 meses. Existem pacotes de 3, 6 meses. Mas eu posso ser sincera, com a minha experiência de 5 anos,
Um ano, no mínimo. Um ano para você conseguir. Não, você não precisa estar na mentoria comigo um ano, mas o processo ele leva para se consolidar um ano. Entendi. Ainda mais que esse fator de emagrecimento, quanto mais rápido, quanto mais acelerado for o seu emagrecimento, o efeito rebote, ou se não seja o rebote, né, depois de um tempo mais rápido, você vai voltar a adquirir o peso novamente, até mesmo uma questão fisiológica, seu organismo não foi preparado para isso. Sim. Ele não foi acostumado, adaptado. Porque, inclusive, ninguém ganha 10, 15, 20 quilos, a não ser que casos específicos, né, em 3, 4, 5 meses. E pessoas perdem 10 quilos em 3 meses. Eu acho um absurdo. Assim, é possível? Como treinador, como profissional, eu te falo que é possível você perder 10 quilos em 60 e 90 dias. Só que não é a forma correta. Por quê? Porque você não vai conseguir manter esse objetivo, tanto no seu organismo não vai ser bom para você, para ele, para você, e também não vai ser duradouro, porque você não consegue manter o que você vai fazer para perder esse peso tão rápido. Então, assim, por isso que eu concordo com você. Um ano. E aí eu quero fazer uma provocação aqui pra gente, aí, pra dar uma pimentada aí nesse bate-papo, né? No bom sentido. E você falou, né, que perder, o organismo não foi preparado. E as caneta emagrecedora. Isso aí é o auge. Tá todo mundo viciado. Não sou contra nenhum método de emagrecimento. Eu sou contra a forma que é utilizado e como que é utilizado. Mas métodos realmente existem. Existem pessoas que necessitam de trabalhar com as canetas, com a medicação. Ninguém aqui está falando contra a medicação. Cada caso é um caso. Um médico que vai olhar, analisando com sua equipe, vai ver o que é. Mas, num geral, o emagrecimento ele tem que ser bem natural, né? Eu gosto muito de falar que o único emagrecimento, vou olhar para a audiência, tá? Por favor. O único emagrecimento, o que sustenta é devagar, gente. Para de ser imediatista, para de querer tudo para ontem. Meu Deus, estamos numa sociedade, desculpa a exaltar, muito imediatista e todo mundo usando a canetinha. A canetinha é uma ferramenta, a tecnologia é uma ferramenta para tratar obesidade, tratar algumas questões. Mas as pessoas estão assim, eu quero perder 10 quilos em um mês, em 2 meses. Eu fico impressionada de saber, não é sobre julgamento, mas a pessoa está colocando a canetinha no lugar da mudança de hábitos, na mudança de mentalidade. Ela está querendo tudo muito rápido, o celular é muito rápido, as coisas, o iFood, tudo é muito rápido e as pessoas não sabem esperar, elas não desenvolvem, sabe o quê? A resiliência emocional, a casca grossa. Porque é tentador usar assim um método. Sim, claro. Da vontade. E funciona. Mas a questão é, o quanto você suporta os seus processos de vida? Se você não está aguentando nem esperar o tempo certo do emagrecimento, o que a vida vai te trazer? Você vai cair. E sem contar também que até os médicos especialistas, eles estão ainda estudando junto com os pesquisadores, porque é muito novo ainda, não sabemos realmente todos os efeitos colaterais. Não sabemos realmente quanto tempo é duradouro, se é duradouro, se você tem que usar, por exemplo, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, você tem que usar para a vida inteira. Eu tenho visto pessoas usando, chegando no seu objetivo e parando. Aí ela começa a engordar de novo, ela volta a usar novamente. É o que eu tenho visto. A pessoa fica viciada. A pessoa fica viciada nas canetinhas porque ela chega no objetivo, aí ela para, aí ela faz o desmame, aí ela volta de novo. Fora que a maioria não tem orientação de médico, que é o pior, né? Que compra lá do Zé das Couves, do Paraguai, da internet. Eu vejo nos stories de algumas pessoas vendendo, eu tenho tanto, compra comigo que eu não vou usar mais, aí aquilo eu vou lá e pego. Aí eu utilizo uma quantidade, compro e vou vendendo. E a gente vai passando de um para o outro. Mais uma vez, não somos contra nenhum método de emagrecimento com acompanhamento de profissionais especializados e habilitados. A questão é um assunto que nós polemizamos mesmo de propósito, é claro, para poder... Vale a pena? Vale a pena até quando? Vai durar até quando? Porque nesses mais de 20 anos na área, eu sou um ser humano que tem um problema com obesidade. Eu sou obeso.
Sim. A obesidade ela é crônica, ela não tem cura. Não, é uma doença. Eu vou me tratando com o passar dos anos o máximo que eu puder, porque se eu der uma relaxada um pouco a mais, igual às vezes acontece, eu adquiro muito peso, sim, muito rápido. E isso trabalhando 12, 13, 14 horas por dia. Então não é questão fisicamente, né? Fisicamente, não é questão de só movimentar, não é questão de treinar, é questão de realmente cuidar da saúde com todo um contexto. A saúde mental, cuidando muito bem da alimentação e vendo também todas as taxas, né? Porque as pessoas acabam deixando de lado isso aí. Será que você está muito legal? Será que você está bem utilizando assim, indiscriminadamente? Como é que está todas as suas taxas? É igual quem faz a bariátrica. Existem muitas pessoas da bariátrica que nunca mais conseguem segurar, absorver as vitaminas. E aí? É claro que a bariátrica teve um motivo para que foi feito. Sim, normalmente sim. Agora, as canetinhas da moda, elas... É porque eu quero. Eu acredito que eu não sou contrário a esses métodos, tá? A bariátrica é um instrumento, as canetinhas são um instrumento, a gente sabe pela OMS que a obesidade é a nova pandemia, né? A nova epidemia do mundo, no Brasil, no mundo. Então, existem as tecnologias para ajudar as pessoas em relação a isso, tá? Mas a questão, Norton, é o seguinte, é o uso indiscriminado. Sim. Querer a facilidade. Essa é a questão. E não só para o emagrecimento, para as outras coisas na vida. Porque você emagrecer, todo mundo quer emagrecer, quer ficar rico, quer ter um bom relacionamento. Exige processo, dá trabalho, gente, dói. É difícil, dói. E se você não criar essa casca dura, essa resiliência emocional, você não vai aguentar nada, porque a gente não sabe o que a vida vai proporcionar. E as pessoas que têm mais sucesso são as pessoas que têm a casca dura, que têm a resiliência emocional. Então, não é só sobre o uso da caneta, é sobre como é sua mentalidade, como estão seus hábitos. Essa é a provocação que eu gostaria de deixar. Sim. Então, mais ou menos, a sua ideia, pela sua experiência, 1 ano de processo para que você... 1 ano de processo, trabalhando as questões emocionais, trabalhando a constância, se organizando, sim, 1 ano de processo. Todo o processo emocional, treino, dieta. Se for médico também, né, com acompanhamento médico também, exatamente. Também. Então é todo esse processo, não é só trabalhando a mente, não é só emocional. Mas, não é porque... nós somos extremistas, né? Então a gente falava que era só treino antigamente. Não existe só uma coisa. Aí falamos que hoje não, já é só dieta, porque não precisa de treinar, com dieta eu perco peso. E hoje, pra gente não entrar também, né, só a mentalidade, de jeito nenhum. Por isso que chama-se processo, é um processo. Depois de 1 ano, o que a pessoa que começa a fazer esse tratamento, começa a fazer esse método, ela passa a fazer o quê? Ela vai continuar com a constância, mas a questão é que ela já tem as ferramentas para quando ela cair, ela levantar mais rápido. Não quer dizer que ela não vai cair, gente. Nós somos humanos, nós somos imperfeitos, nós vamos passar por coisas e processos diferentes. Mas a questão é que depois que você praticou e consolidou, tratou as suas feridas emocionais, consolidou, você vai saber quando algo está cutucando a sua ferida. Você vai ter as ferramentas que, por exemplo, eu passei no processo porque eu entrego no final um relatório completo para a pessoa, né? Você vai ter todo o caminho de volta. Então, se você desviar um pouco, você tem o caminho de volta. Entendi. Por isso que eu falo que é conquistar o emagrecimento definitivo. Não é você não engordar uns quilinhos, mas é você saber esse caminho de volta. Entendi. Pessoas que estão no tratamento com as canetas, o médico, eu vejo várias pessoas que dentro da academia, né, passam 1000 pessoas aonde eu trabalho. Sim. Tem pessoas lá com a receita do médico, do endócrino dela mesmo. Claro, sim. Então, as pessoas que estão utilizando esse método e querem fazer a mentoria. Elas devem fazer a mentoria concomitante, porque elas vão começar a trabalhar as raízes emocionais, elas vão ter o resultado vai motivar, vão mentir, o resultado é muito motivador, né? Então, se a pessoa está com muito sobrepeso ou está desmotivada para mudar, a caneta pode ser um ponto de start, quando bem né, por um endócrino, por um médico e tudo mais, por um tempo, mas esse tempo que ela está utilizando, ela não pode esquecer que ela precisa concomitante trabalhar as razões
emocionais que fazem com que ela se mantivesse no sobrepeso, organizar a rotina dela para que ela pare, faça o famoso desmame das canetinhas e não volte a engordar de novo. Por quê? Porque ela conquistou o emagrecimento definitivo. Mas eu admito que sim, o resultado é muito motivador. Às vezes a pessoa tem que perder muito peso ou que ela está estagnada e que tendo a canetinha que vai acelerar isso, mas ela não pode descuidar da mudança de hábitos e tratar as verdadeiras raízes. Entendi. Não pode. E ela vai tender a descuidar porque ela tá tendo resultado. Ah, tá tudo bem, eu tô emagrecendo, não preciso fazer mais nada não, tô ótima. Entendi. Não, com certeza. O acompanhamento depois, né? Ele tem que dar continuidade para a vida inteira. Isso é, Sim, isso, pra isso, vida isso inteira. isso é um estilo de vida que você Sim. optou por ele e vai mudar. De tempos em tempos tem um acompanhamento, de tempos em tempos tem grupos de conhecimento, tem reuniões. Eu gosto muito e eu tô com um projeto novo, né, que eu ainda não lancei porque eu tô com muitos projetos, mas é um queridíssimo, o Saradonas, a gente tá para lançar aí em um mês, e que é uma comunidade, tá? A ideia é ser uma comunidade para o emagrecimento, para a mudança de hábitos. O que que acontece? É uma comunidade online, grupo de WhatsApp, aulas mensais comigo, com outras parceiras, sobre mentalidade, treinos online, dieta, mas não muito mais do que isso, né? É ser uma comunidade para que a pessoa mantenha, porque o ambiente, ele molda o comportamento. Sim. E é um ambiente propício para que, se você fez a mudança, você continue. Então, o Saradonas é um produto que a gente que foi o início de tudo em 2020. Lembra aquele projeto que eu falei do desafio do emagrecimento? Sim. Que eu comentei, eu não sei se eu comentei aqui ou se eu estava comentando lá com o Uber, mas o projeto que a gente teve em 2020 até 2021, eu, uma Nutri e um personal, passaram mais de 300 mulheres nesse desafio, e a gente está querendo retomar, mas com uma nova pegada, não um desafio, com uma comunidade. Não, você então, comentou comigo. Eu comentei com você, por isso né? que eu me interessei bastante, inclusive, em ser seu parceiro, em trabalhar com você. Sim, é um projeto que eu tô precisando ter fôlego para lançar ele, porque eu tô com vários negócios, né? Graças a Deus. Mas é um projeto exatamente disso, de ter personal, né? Um ou dois ou mais, não precisa ser um só, acho que vários agregam muito. Ter nutricionistas, ter parceiros que trabalham autoestima, psicólogos, e ter uma comunidade para que depois, como a obesidade, você falou, é algo que é a vida toda, você vai estar sempre inserido em comunidades que, se você cair, você vai levantar. Você vai ter um grupo a te apoiar. A gente pensou também em criar desafios dentro da comunidade, clube de desconto. Então, esse projeto é lindo. Se Deus quiser, eu vou ter fôlego para poder lançar ele até em novembro, para a gente pegar aí o verão, né? E aí esse seria o acompanhamento pós o trabalho profundo, né? Sim. Exatamente. Ou antes, para a pessoa conhecer o meu trabalho, mas o ideal é que você trabalhe, né, na mentoria, todas as questões, e aí fique no projeto Saradonas para poder ter um ambiente, pagando uma comunidade anual e estando num ambiente que, se você cair, vai levantar, você vai ver outras pessoas treinando, você vai ser orientado, você vai ter uma escuta ativa, entendeu? Então, isso não tem nada a ver com, pessoal, não tem nada a ver com estética, com beleza, não tem nada a ver com ficar legal, tem a ver com viver bem, com saúde, com você conseguir envelhecer sem precisar de ninguém estar te carregando, te acompanhando, você envelhecer conseguindo fazer as tarefas básicas que você precisa e até mesmo chegar no fim da sua vida com bem, dignidade. Né? Com dignidade, vamos dizer assim, né? Renata, o ambiente, você acabou de falar que qual ambiente que nós ficamos inseridos, ele vai nos influenciar e vai nos moldar. Então, você acredita que de 10, 20 anos para cá, eu vi que algumas comunidades, eu falo comunidade de amigos, né? Mulheres começaram a saírem muito juntas e começaram... Eu vou te falar o que eu vi, tá? Se você concorda ou não, e nem estou dizendo que isso é o certo. Eu vi há uns 20 anos para cá, mulheres saindo juntas para tomar um café à tarde. Esse café à tarde, não vou falar o nome dos lugares que eu frequentava, mas eram muito bons, apresentando coisas muito saborosas e muito calóricas. Essa visita, esse encontro passou a ser... Era mensal, passou a ser quinzenal, depois passou a ser
semanal. Uhum. Depois desse processo, começaram com o processo dessa galera, de algumas mulheres, e homens também, né? Uhum. Já faziam isso já no churrasco, no Confrarias. futebol, na confrarias, também nos bares, nos happy hours. Uhum. Você acredita que isso também influenciou assim, um descontrole de consumo de álcool, consumo de açúcar, consumo de se alimentar inadequadamente? Você vê uma influência? Porque você aí, que virou, depois virou um hábito. Depois não virou só um encontro de vez em Virou um hábito quando. toda Virou um semana, hábito da não. semana. Eu acredito que eu acredito que sim. Que houve essa mudança, né? De sempre, a comida sempre foi o centro das reuniões, né? Sim. E a bebida aumentou também muito. Então, eu acredito que tem assim, mas a gente está num ponto agora, numa nova geração, a geração Z, que eles estão indo para outro lado. Sim. Eles estão bebendo menos, estão indo mais para academia. Tanto que o mercado wellness, gente, é o mercado que mais cresce no mundo. O que que é wellness? É tudo de bem-estar. Então, coisas fits, roupas de treino, né? Eu tenho vários parceiros. O que eu quero trazer com Saradonas é uma comunidade wellness, né? Não é só o treino e a dieta, mas é uma comunidade que se encontra. A corrida, né? O tanto que a comunidade da corrida cresceu. Sim, em muitos né? lugares. Então, houve esse movimento de 20 anos, e nos últimos anos, pós-pandemia, eu acredito que está havendo um movimento do wellness, está havendo um movimento de buscar mais saúde, mas às vezes até de uma forma excessiva demais, o corpo perfeito, a rotina perfeita. Ser humanos e seus extremos, né? Extremo. Teve o extremo lá de beber demais, de tomar café e comer coisa calórica demais. Agora tá indo pro extremo de magre. Gente, eu falo que assim, eu tenho que comentar. É muito claro quando você vê quando a pessoa emagrece de Ozempic. Já viu a cabeça de Ozempic? Fica um cabeção. Aí, essa beleza muito magra, essa coisa de ter a rotina perfeita, rotina da manhã perfeita. Eu acredito muito nisso, né? No bem-estar e tudo. Mas aí eles estão indo para outro extremo, né? A geração Z está indo para outro extremo. O que a gente tem que buscar? A gente tem que buscar um equilíbrio. A gente tem que buscar a forma que funciona pra gente, que vai ser sustentável pra gente, né? Então, eu acredito que houve esse movimento nos últimos 20 anos e pós-pandemia um movimento contrário, mas todos os dois muito extremos. Muito extremos, né? E o extremo nunca é bom, né? Sim. Hoje na academia a gente costuma brincar, é uma crítica, é uma brincadeira que continuem, por favor, não deixem. A gente está em comunidades, são 12 não, 5, 6 adolescentes, tudo no aparelho, 5, 6 adolescentes em outros aparelhos. Ao mesmo tempo que eu vejo isso, que eu falo assim, poxa, tem 6 meninos naquele aparelho ali, eles não vão sair de lá. Aí eu paro e penso, falo, cara, que bom que esses meninos estão aqui. Que bom que eles estão buscando malhar. Por mais que eles batem papo, também é um momento de distração, não pode ser só não é uma punição. Nossa, eu vou ter que fazer o treino como eu estou sendo punido, estou sendo obrigado a fazer isso, porque senão eu vou morrer. Mas, ao mesmo tempo, eu fico feliz. Tem hora que eu faço uma brincadeira, eu falo, poxa, vocês não vão liberar aí não. Mas eu reparei bastante nos últimos anos essa questão dessa invasão. Eu falo invasão brincando. No bom sentido, no bom sentido, uma boa invasão. dos adolescentes. Eu falei que a faixa etária, ela tanto desceu. Hoje nós temos a partir dos 11 anos. E isso é muito importante, tá, gente? As pessoas falavam muito de não poder fazer a musculação. Não, o exercício bem orientado, ele tem que começar desde pequeno. Eu falo que o exemplo arrasta. Eu tenho uma filha de 6 para 7 anos, que é muito vaidosa, a mãe é vaidosa, né? A autoestima do seu filho até 7 anos é a autoestima espelho dos pais. Sim. E ela faz natação, faz ginástica artística, ela gosta muito do movimento. Por quê? Porque ela vê o pai e a mãe dela se movimentando. Ela vê a mãe dela acordando 6 horas da manhã, de segunda a quinta, para ir para academia, enquanto ela está dormindo, e volta suada, e volta endorfinada. Então, é isso. Cada vez mais as crianças estarem nas academias, nas atividades físicas, isso é um ganho para a saúde. E quanto mais cedo isso acontecer, mais estável vai ficar aquela saúde, aquela questão da atividade do seu filho. Porque a adaptação, logo na formação com a atividade, o próprio organismo e a mente, ela vai o quê? Ela vai sentir essa necessidade do dia a dia. Eu treino hoje como personal, aluno de 11 anos.
de 13 anos. Então eu vi esse extremo acontecer, que Uhum. é a partir dos 10 anos começarem a entrar, como o extremo também para cima. Eu tenho, Sim, os eu idosos. tenho 2 alunos de 80 anos, Ah, que lindo. fora os de 60, de 70, de 58. Então, esticou tanto para cima quanto para baixo. Então, assim, eu fiz aquela pergunta falando sobre o que você achava sobre Sim. esse pico que teve, que ajudou muitas pessoas a se descompensarem E a também o evitar, pico como contrário, também o que contrário. pode também descompensar, tá? Justamente, temos que Autoimagem, distúrbios de imagem, né? A comparação. A gente sempre compara com o outro, a gente compara o palco do outro com o nosso bastidor. Você sim. não vê. Como diz aquele negócio, quem vê corre não vê, quem vê né, os louros me vê no Instagram, nesse movimento, não vê o que eu passei, o que eu passo. Então, Uhum. assim, não só eu. Então, é importante ver que tá uma geração muito ansiosa também, muita ansiedade, muita comparação, esse padrão alto. Então, a gente precisa estar de olho na saúde mental também dos extremos, não É. só das pessoas que descompensaram para além da comida, mas que as pessoas também que estão vivendo essa busca excessiva. Esse imediatismo, né? E juntamente com o imediatismo, eu acho que isso vai entrar muito, encaixa muito bem no que você está fazendo nessa mentoria, porque esse trabalho da mente, esse trabalho do comportamento. Você mudando a mente, você vai Comportamento mudar muda seu comportamento. comportamento. É uma É. mudança de identidade, né? Na verdade, Norton. O que eu faço não é uma mudança só de comportamento. A mudança de Uhum. comportamento ela é superficial. Você Sim. entende PNL, você sabe. É. A gente vai trabalhar a identidade. Então, quando você emagrece definitivamente, você muda quem você é. Uhum. Quando você sobe de nível no sucesso, você muda quem você é. E esse é o objetivo. A mudança de identidade, no nível de identidade, que é a mudança sustentável e mais profunda. Sabe aquela pessoa, ai, não tô nem te reconhecendo mais? Ah, que bom, realmente, eu tô irreconhecível mesmo. Muito legal. Não, bacana. Pessoal, liberdade também é ter internet aonde você quiser. A Implantar, ela tem a internet móvel a partir de 5 GB por R$ 29,90. Se você ainda não tem, procure sobre a Implantar Telecom com internet móvel que você vai ficar satisfeito. Renata, fala mais pra gente. Eu quero começar a trabalhar com você. Então vamos lá. Sim. Eu quero emagrecer, eu quero manter o meu foco, eu quero chegar aos meus objetivos. Uhum. Como que eu chego até esse programa? Como que eu faço parte? Eu não tenho condições de investimento, eu tenho poucas condições de investimento. Ele é para quem realmente. Claro, a gente gasta dinheiro com tanto de coisa que não deveria. Eu também vejo a questão da prioridade. Por que você vai priorizar o seu capital? Como que isso funciona? Tá. Primeira coisa, a maioria das pessoas, mulheres, né? Você só atende mulheres? Não, mas é pela vou olhar aqui pro público, né? Explicando. Sim. Eu atendo mulheres pela minha história, né? E as mulheres, elas são mais emocionais que os homens. A primeira coisa é a pessoa reconhecer, ela chega a mim, normalmente chegam a mim pessoas que acham que já tentaram de tudo. Né? Inclusive bariátricos, pessoas que fizeram bariátrica, balão gástrico, que já fizeram 1000 métodos e que estão sofrendo muito. Então, elas estão num nível de desespero até, sabe? E para você começar esse programa, primeiro você precisa reconhecer, né? Entender. Eu normalmente faço uma sessão com algumas pessoas de diagnóstico para entender a história, para entender se ela realmente precisa e se realmente a gente vai ter empatia necessária, porque eu demito o cliente. Não, Renata, você demite cliente? Sim, demito, porque tem pessoas, não é demito cliente, mas assim, é porque tem pessoas que a gente não vai ter, é uma relação de muita confiança, sabe? Então, assim, e a pessoa tem que ter um mínimo de vontade, um mínimo de fazer, porque eu entro com o método, eu entro com a minha vontade, eu entro com o gás tudo, com todo, mas eu não consigo emagrecer pela pessoa. Quem me dera, eu seria a pessoa mais rica do mundo. Ó, emagreça 1 quilo, é 1.000, pacote 1.000. Emagreça 20 quilos, 500 mil reais pra você, 500 mil. Vamos fazer, não existe. Gente que vai pagar, viu? Não, eu queria ter superpoder, ia malhar o dia inteiro, ai que delícia. Gente, meu sonho de vida é ficar assim, sabe, madame na academia, malhando e cuidando, e wellness, ainda vou conquistar isso, tá? Ainda vou. Tô batalha, meu sonho, amo. Cuidando da beleza, cuidando tudo, seria isso.
Mas, então a pessoa ela precisa admitir, né, que ela precisa de ajuda. Normalmente as pessoas têm muita vergonha, né, que não conseguem emagrecer, elas comem escondido, elas estão com a autoestima baixa, elas não vestem a roupa que elas querem, o relacionamento tá ruim com o marido, com os filhos, elas estão sem energia, elas cuidam de tudo e de todos e menos delas mesmas. Eu tenho testes, né, que lá no meu Instagram, quem entrar lá, @renataleite.emagrecimento e me chamar no direct, eu passo testes para pessoa ver, será que em que ponto que eu tô, né? Será que meu emagrecimento está bloqueado? Será que a minha mente está programada para o emagrecimento ou não? Então, começa a partir da clareza. E depois da clareza, é você investir tempo e dinheiro. Renata, é barato? Mudar a sua vida, aí é uma perspectiva, né? Sim. Entre preço e valor e sob prioridade. Não é algo, a minha mentoria em grupo eu não estou no momento, eu já fiz em grupo. A minha mentoria individual, eu tenho poucos horários, né? Eu atendo pouco porque eu sou servidora pública, eu tenho também outro negócio de cosméticos, né? Então, eu tenho poucos horários, então eu dedico para a pessoa 100% naqueles 3, 6 meses. Ela não vai estar comigo só na sessão de 15 dias, eu vou estar pegando na mão dela todo dia. Isso é importante. Mas é algo que é possível, sim, tá? O valor. E pode ser facilitado e é uma questão de prioridade. Prioridade. Concordo com você. Eu já tentei ajudar várias pessoas de forma gratuita e posso ser sincera, a maioria não deu muito valor. Não. Porque as pessoas precisam investir, elas precisam gastar mesmo, doer no bolso. Justamente. Mas é algo que é acessível. Quem quiser saber mais, me chama. Ele vai ter, acho que na legenda, o meu Instagram. Pode me chamar, vai ser um prazer a gente conversar. A gente agendar uma sessão e eu poder contribuir um pouco, porque eu já vivi, né, esse sobrepeso. Entendi. Então, é importante dizer o quanto vale essa minha dor. É o cálculo, já viu aquele custo-benefício? Tá doendo muito. Mas será que vale investir o tempo, o dinheiro? E fora que, quanto vale alcançar a liberdade e do emagrecimento definitivo? Porque sabe, Norton, uma coisa que eu acredito muito, no emagrecimento com leveza. O nome da minha mentoria chama Levemente. Porque tem que ser com leveza. Porque quando você muda os seus hábitos, comer saudável fica leve. Treinar fica algo que é imprescindível na vida. Sim. E até você sair, escapulir da dieta, você consegue ter um controle. Então, é sobre adquirir a liberdade. Não é sobre adquirir um padrão, é sobre se libertar das dores emocionais que te prendem do sobrepeso. Então, quanto que isso vale? É o que você falou, a questão de valor e preço para você, quanto que vale. Lembrando que as canetas hoje, um bom tratamento, fica menos de 3, 4 mil mensal. No mínimo, mensal, pensa. Mensal. Então, assim, talvez o valor de um pacote meu. Se você investe nisso, por que não investir em algo que vai ser duradouro, que vai te ajudar com a sua mudança de mente, para que você chegue lá? Entendi, muito bacana. Então, assim, tem acesso. Claro que às vezes você não pode hoje, neste momento, mas você pode se programar, a gente pode vir. Sim, claro. Tudo é conversado, tudo é negociado. Eu sou uma pessoa que o propósito arde muito no meu coração, quero muito ajudar. Como fleumática que sou de pessoas, estou aqui para servir, mas também preciso valorizar o meu tempo hoje, vale cada vez mais a minha hora, eu tenho construído isso, né? E já passaram pela minha mentoria mais de 300, 400 mulheres aí, né? Dentre as saradonas, as que eu atendi individualmente, que mudaram a vida delas, né? A autoestima. Então, e a bagagem que a gente vai adquirindo ao longo desses 5 anos. E a hora mesmo, é a questão de oferta e demanda. A minha hora vai ficando cada vez mais cara, mas ela vai ser acessível e tudo é negociável, né? Tudo, quando a gente quer algo muito forte, Deus, o universo providencia pra gente. Não, com certeza. E é muito bacana você poder fazer parte da mudança da vida das pessoas para o bom, para o bem, para o melhor. Isso acho que quase que não tem preço para a gente como profissional. E quando a pessoa consegue reconhecer isso, que ela chega no objetivo dela, que ela mantém, também é muito legal. E também acontece das pessoas, né, serem gratas
por esse Sim. acontecimento. Renata, uma coisa que a gente está vivendo um momento de muito nhenhenhê. Não entro muito nessas questões, mas tudo é chato, tudo não pode brincar. Mas tem uma coisa que realmente é muito sério, que é a gordofobia. A gordofobia, Norton, é algo que, assim, tem muita polêmica, né? Eu quis trazer um pouquinho de polêmica aqui para dar uma pimentada, né? A gente tem que ter respeito pelo ser humano, né? Uhum. Eu acredito que a gente tem que ter respeito pelas escolhas do ser humano, mas a questão a gordofobia é o que diz que a pessoa tem, né? Tem preconceito, né? Contra as pessoas gordas. Mas a gente tem que respeitar as escolhas, mas entendendo que a obesidade é uma doença. Uma doença? E precisa ser tratada. Uhum. Então, não é sobre atacar a pessoa que está acima do peso, a pessoa gorda, ou sobre um padrão, mas é sobre ela tratar essa doença, né? Ela tratar as razões emocionais. Então, eu me posiciono em que sentido? Do respeito do ser humano, mas eu coloco mais uma vez que a obesidade é uma doença multidisciplinar que precisa ser tratada. Quer dizer que todo mundo tem que ser magro, no shape? Não. Mas todo mundo que tem uma doença. E a obesidade pode ser também fatores para Covid, para câncer, né, de risco. Então, é uma pandemia mundial. Então, ela tem que ser cuidada, tem que ser tratada com carinho. Claro que com respeito às escolhas, mas não é normalizar padrões, assim, de sobrepeso muito grande, né? Assim, 100 quilos, 200 quilos, 300 quilos, isso chega a ser, tem um limiar. Entendi. Você pode, claro, com tanto de clientes que já passaram com você, você pode ver que a grande maioria que é obesa desde a infância nunca conseguiu emagrecer por causa da gordofobia, por causa dos próprios, indiretamente ou não por maldade, mas por, vamos dizer assim, né, uma infelicidade até os próprios pais. Sim. Sempre falando, sempre você colocando tá gordo apelido. demais, você tem que fazer dieta, o bullying, né? O bullying que viveu na infância. Você tem que fazer dieta, tentando controlar a alimentação das crianças. Isso vai alimentando, sim, as razões emocionais, né? Que mantém a pessoa no sobrepeso. E ela precisa tratar isso, né? Não é sobre estar gordo, ou pessoa magra, o que é melhor, o que é pior. Sim. Mas é sobre tratar essas razões emocionais, e aí o emagrecimento ele vai vir como consequência. Você vai ficar com shape e tal? Não é o que eu, mais uma vez, gente, eu trabalho com saúde, eu trabalho com autoestima, com emagrecimento, não é sobre um padrão. É sobre você se sentir bem na sua pele. E outra coisa que eu queria dizer para a audiência, tá? A gente não cuida daquilo que a gente odeia. Então, se você tá se odiando, você quer emagrecer, eu tô gordo, tô horrível, quero emagrecer, você não vai engajar nesse cuidado. Você precisa se amar, olhar no espelho, se amar para melhorar. Não quer dizer que você tem que ficar refém dele, não. Mas a gente só cuida daquilo que a gente ama, que a gente respeita. Entendi. Muito legal. Vocês estão entendendo? O negócio aqui tá ficando cada vez mais sério. Esse negócio não é brincadeira, não. Como é que é? A Raíssa quer dar mais um recado? Fica à vontade, Raíssa. Fala pra gente. E aí, galera, um recado importante da Implantar Telecom. Sabe o que garante que você assista a sua transmissão sem travar? Uma conexão estável de verdade. É só apontar a câmera para o QR Code aqui na tela e falar com a gente agora mesmo. Renata, conta pra gente como que você aceita dentro do seu ciclo de amizade familiar com esse tipo de programação. Você teve preconceito, teve pessoas que falaram que não ia dar certo, eu digo familiar e amizade porque é onde a gente está, né? A gente tem mais intimidade e liberdade. Falaram, não, isso é uma moda que você vai inventar, isso não vai funcionar, se droga que o pessoal utiliza pra caramba e não funciona, com o tempo para. Como é que foi esse processo aí para você falar assim, não, vou fazer sim, eu quero, vai acontecer? Conta pra gente o início de tudo. Nossa,
Meu Deus, essa pergunta foi ótima. Tem muita crítica. Primeiro, no meu processo de emagrecimento, quando eu estava emagrecendo, quando eu estava no foco, as pessoas no trabalho me zoavam porque eu levava mandioca com batata doce. Enquanto o pessoal estava comendo a torta de Floresta Negra, eu estava comendo o bolinho Engasga-Lobo, que é o bolinho fit que eu fui fazer. Gente, eu juro, eu quase engasguei. Meu colega teve que fazer uma manobra e um chá de... Como é que chama? Gente, eu tomava tanto aquele chá. Ai, meu Deus, qual que é o nome do vermelho? Como é que chama? Hibisco. Era hibisco. Então, assim, eu tive várias críticas no processo de emagrecimento. E quando eu resolvi virar mentora comportamental, quando eu resolvi me expor, eu tive que lidar com a ferida da rejeição, porque as pessoas que menos apoiaram são as de perto. Sim. Tá? As de longe Hoje... as pessoas criticavam, que ridículo, isso daí é brincadeira, isso daí tá brincando de blogueira, a blogueirinha, entendeu? Mas, muitas vezes eu chorei, muitas vezes eu não me achei suficiente, mas toda vez que isso acontecia, eu lembrava do meu propósito. Se a minha voz calar, quantas mulheres eu não vou transformar? Isso vinha muito forte. E eu tive que enfrentar meus receios, eu tive que enfrentar minhas feridas, eu tive que me expor. Aí eu comecei a fazer minhas palestras, eu comecei a fazer live no Instagram. Os primeiros vídeos eram todos cagados. Eu falava assim... nem parecia, porque minha voz estava presa. Precisava ser solta, né? Eu não esqueço da minha mentoria em 2022, num congresso de mentoras de elite, né? Um grupo que eu participo de mentoras. Formação que eu fiz, né? E participo até hoje desse grupo, que teve um primeiro congresso em que a minha mentora, todo mundo tinha que palestrar, né? Falar. Gente do céu, mas na hora que eu abri minha boca e subi naquele palco e me apossei de mim mesma, aquilo ali foi um verdadeiro desbloqueio. E sim, ainda recebo críticas, mas hoje em dia, desculpa a expressão se eu posso falar, eu tô cagando. Ninguém tá pagando meus boletos, entendeu? E hoje eu recebo muito mais elogio. Daquela pessoa que a 2020 começou, né, que foi criticada, ninguém acreditou, ninguém quis me contratar, as pessoas próximas, as pessoas que acreditaram foram as de fora. Agora é reconhecida. Agora as pessoas querem estar comigo, as pessoas me chamam no direct o tempo todo, tenho me tornado uma influência para as outras coisas no bom sentido, mas fui muito criticada no trabalho, fui muito criticada na minha família, das pessoas perto. Hoje elas admiram, elas me apoiam, né? O meu marido, ele não entendeu de início, mas ele sempre me apoiou. Apesar dele não entender, ele sempre foi minha rede de apoio, porque sem ele eu não ia conseguir fazer esse monte de coisa. Então, mesmo não falando, não elogiando ou não acreditando que ia dar certo, que era só uma brincadeira, ele... de alguma forma apoiou, né? Porque estava com a Isis, me apoiou e ainda apoia muito, porque sem a rede de apoio, muita gente me pergunta, Renata, você faz trem demais. Realmente, eu sou servidora na Assembleia o dia todo, eu treino todo dia, participo 2 grupos de networking, sou coordenadora de evento, tenho os meus negócios de cosmético, tenho minhas mentorias, estou aqui gravando podcast, depois daqui vou para um evento, enfim... mantenho a dieta com esse monte de evento, órfão de Deus. Imagina, mantenho, né? Mesmo de uma forma mais leve, trago o que eu brinco, que é as escapulidas programadas, mas essas críticas eu tive que ter muita resiliência. Por isso que eu falo que a resiliência é muito importante e a geração das canetinhas, a geração Z, ela não está trabalhando essa resiliência emocional, porque quando você começa a mudar de nível, a crítica vem. Aí, agora, depois de 5 anos, depois de 2 anos de network, eu tô, graças a Deus, colhendo muitos frutos, né? Plantando ainda, mas colhendo muitos frutos. Mas foram muitas críticas que eu tive que suportar. Muita. Ainda hoje, só que hoje eu meio que criei uma casca grossa. Sim. Eu acredito no que eu faço, eu sei que eu sou suficiente, algumas pessoas vão gostar, vão se conectar, nem Jesus Cristo agradou a todo mundo, então Renata Leite não vai agradar a todo mundo, não é para todo mundo, né? Mas as pessoas que estiverem comigo vão sentir a verdade, a coerência, a vontade de transformar e a entrega que eu tenho. Então é isso, se você está sendo criticado pela mudança, pelo seu processo de emagrecimento, se você está sendo criticado por algo que você está fazendo, não se abala, não. Ou se abala lá dentro, mas pensa o seguinte, qual que é o propósito maior? Eu não posso parar.
eu não vou parar. E a cada mulher que se transformava, a cada depoimento que vinha, a cada pessoa que me chamava no direct, isso me fortalecia cada vez mais e eu fui desenvolvendo em mim mesma essa casca grossa, essa resiliência emocional para dar conta das críticas. Muito bom. Então, é isso que eu queria ouvir. Aproveitando, então, que você já está deu seu depoimento, chama as mulheres para poder fazer, conhecer, entender. Dá um recadinho aí para quem estiver ouvindo, quem estiver assistindo. Mulheres lindas do meu coração, me acompanhe no Instagram, renataleite.emagrecimento. Para quem é a mentoria, para quem é o acompanhamento, para você que acha que já tentou de tudo para emagrecer, para você que está na canetinha, mas está com medo de voltar a engordar de novo, para você que está pensando em fazer bariátrica ou já fez a bariátrica, mas voltou a engordar de novo, para você que está com a autoestima baixa, que foge do espelho igual o diabo foge da cruz, para você que tem descontrole perante a comida, para você que tá com a autoestima baixa, para você que acha que já não tem mais solução, que não consegue treinar, fazer dieta, enfim, não consegue, acha que dieta é sofrimento, para você, vem conhecer primeiro, antes de buscar a mentoria, me segue, renataleite.emagrecimento, me chama lá no direct, a gente vai conversar, a gente vai interagir, eu vou entender qual que é o seu real motivo e vou te ajudar nesse processo a alcançar o emagrecimento definitivo com leveza. Então, eu espero todas vocês lá. Se vocês vierem através do Pode Cuidar, fala que vocês vão ter um mimozinho especial, tá? Pode chamar lá que vocês vão ter um mimozinho especial. E gratidão por estar aqui, gratidão pelo convite, gratidão pela Amanda da 13 que nos conectou naquele dia, que ela fez um podcast lindo, né? Sim, que também tá bacana, aí já. Então, gratidão por essa conexão e que venham várias parcerias. E ótimo. Muito obrigado, Renata. Você não sabe a importância que é trazer pessoas, trazer líderes, trazer que movimenta mesmo o acontecimento aqui nesse podcast. Por quê? O nosso compromisso é com a informação. O nosso compromisso é em ajudar. O nome Pode Cuidar, ele não é simplesmente... vamos colocar um nome legal ali porque eu trabalho na área da saúde, trabalho com atividade. Não, Pode Cuidar porque... nós queremos cuidar das pessoas. Claro que não podemos da forma que a gente gostaria, mas do jeito que nós alcançarmos, assim, a gente já começa a ficar feliz, eu começo a ficar feliz junto com o Alexandre, que me ajuda aqui, me apoia bastante, para que o resultado daquela pessoa que precisa, ela tenha. Então, muito obrigado pela sua visita. Esses microfones desse programa estão abertos para que você possa voltar outras vezes. A gente pode colocar outros assuntos, a gente pode abordar de uma forma diferente, porque com certeza pessoas vão perguntar, pessoas vão se interessar, e aí eu não vou conseguir responder tudo, né? Eles vão até você, mas é uma honra ter você aqui, é uma honra ter alguém que conseguiu o sucesso através do seu esforço, né? Você falou, eu vou conseguir, e chegou até lá. Então, para a gente é uma honra muito grande. Fala para a gente que é todo o programa, entendeu? Obrigado mesmo por ter vindo. Espero que você volte. Espero que a gente volte também. Eu vou fazer uma conexão de você com um psicólogo que está interessado em vir, que também é especialista em emagrecimento, para a gente trocar ideias. Maravilhoso, eu amo conexões. E aí, acho que nós três conversando, você conversando com ele, vai gerar bastante informação e bastante ajuda para todo mundo. Eu amo conexão, tô aberta para isso. A hora que quiser eu volto sim e vamos trazer novos temas e eu tô aqui para servir, né? A gente tá na Terra, a gente tá aqui para poder servir e que se houve uma mudança, uma transformação, um insight aqui no Pode Cuidar, já valeu a pena. Parabéns pelo trabalho, o estúdio é maravilhoso, o anfitrião é maravilhoso, a Implantar é incrível, nos cuidou muito aqui da gente e o Pode Cuidar, ele é muito necessário, então continue, eu sei que está no início, mas vai crescer muito, então apesar das críticas, apesar dos passos, continue, siga que isso vai virar muito grande. Obrigado, Renata, muito obrigado mesmo. Obrigado, David, obrigado, Diogo, Rafa, todo mundo que me apoia aqui, né, na Implantar. Sempre bem atendido. Você vê, o convidado veio, já se sentiu bastante acolhido. Vocês sabem fazer isso, gente. Muito obrigado mesmo. Chegamos ao fim
mais um episódio Pode Cuidar. Obrigado por assistirem, obrigado por ouvirem. Estaremos sempre lá no YouTube, no Spotify, com os nossos programas, nossos episódios. Um abraço, obrigado. Valeu.